Já ouviu falar em hipertensão ou hipotensão, pressão alta, pressão baixa? O que é isso e onde entra a física nisso? Bom, essa é a curiosidade física do cotidiano de hoje. Bom, para a gente falar de pressão alta e pressão baixa, primeiro a gente tem que entender algumas coisas aqui que envolvem a nossa anatomia, principalmente do coração e das artérias, ok? Bom, imaginem, vamos supor que isso daqui é um coração. Nós temos aqui o coração, os ventrículos, a aorta, né? Bom, pressão arterial tem esse nome por quê? Porque é o sangue que sai do coração indo para as artérias, ok? Quando o coração contrai, ele ejeta sangue na nossa artéria, correto? Quando isso acontece, quando o sangue passa pela artéria, ele exerce uma pressão. Beleza? O sangue passando pela artéria, ele exerce uma pressão, normal. Só que se você for uma pessoa que gosta muito de comer sal, né, o cloreto de sódio, o que acontece? O cloreto de sódio, ele atrai a água e isso faz com que o nosso sangue fique mais volumoso, certo? Ou seja, se nós temos um sangue mais volumoso e aí quando o coração fizer a sístole, quando ele contrair para ejetar esse sangue na nossa corrente sanguínea, esse sangue mais volumoso vai passar por uma artéria e ele vai fazer uma pressão muito maior do que deveria. Conforme o tempo isso for acontecendo constantemente, a nossa artéria, ela vai, essa força, essa pressão que faz na parede das artérias vai criar uma rigidez e vai fazer o quê? Vai criar uma vasoconstrição, quando a sua artéria vai se comprimir. Beleza? Se você tinha anteriormente uma artéria comum que passava o sangue normalmente, com a hipertensão, ou seja, a pressão alta, você tem ali um diâmetro menor da sua artéria para o sangue poder fluir. Isso implica na dificuldade dele passar pela artéria, beleza? Por isso que chama pressão alta, porque o sangue passando aqui pela sua artéria que está comprimida, ele vai exercer uma alta pressão. Isso aqui pode levar a vários problemas de saúde, a AVC, infarto, etc. Beleza? Hipertensão, lembrando, quando ocorre a vasoconstrição, sua artéria fica mais comprimida e o sangue passa com mais dificuldade. Show? No caso da hipotensão, já é o contrário, a pressão baixa. Na hipertensão, nós temos uma artéria comprimida, o sangue passa com mais dificuldade. Na hipotensão, já é o contrário, nós temos uma vasodilatação. A sua artéria, ela vai dilatar e ela vai ficar com um diâmetro maior do que deveria. O que isso acontece? Quando o coração fizer a sístole, contrair para injetar o sangue na nossa corrente sanguínea, ele vai passar aqui, mas ele tem um caminho muito maior a percorrer. O que isso implica? Ele pode não chegar aonde deve chegar, ou pode chegar com pouca eficiência, com poucos nutrientes. Quais são, por exemplo, os sintomas da pressão baixa? Desmaios, né? O sangue ele não chega suficientemente aqui no cérebro com oxigênio e outros nutrientes. Então você pode sentir tontura, desmaio, etc. Deu para entender até aqui? Hipertensão, vasoconstrição, o sangue passa com mais dificuldade. Hipotensão, pressão baixa, vasodilatação, o sangue tem um caminho maior a percorrer. Por isso, o coração não dá conta de bombear esse sangue com a mesma eficiência que bombearia se tivéssemos uma artéria com um diâmetro comum. Tranquilo? Bom, para exemplificar melhor essa questão da pressão alta, pressão baixa, eu peguei esses dois pedaços de mangueira aqui para a gente entender como isso funciona de uma maneira bem mais didática. No caso aqui da hipertensão, como eu falei, ocorre uma vasoconstrição e o seu sangue passa com mais dificuldade nas artérias. Na hipotensão, vasodilatação e o sangue tem um caminho maior a percorrer, ou seja, o coração não consegue bombear esse sangue para onde tem que ir com a mesma eficiência. Pegando aqui, vamos supor que isso daqui sejam artérias. Vamos supor que este daqui é o parâmetro de uma artéria comum. No caso da hipertensão, devido ao consumo de cloreto de sódio, dentre outros, a sua artéria, que antes era assim, vai ficar assim.
entendeu? Então, o sangue que passava com facilidade aqui, aqui ele vai passar com bem mais dificuldade. Aqui no caso da hipotensão, a gente teria que ter um cano, uma mangueirinha mais com um diâmetro maior. Por quê? Porque ocorre a vasodilatação. Então, o seu sangue ele tem um caminho bem maior a percorrer ali que o coração não dá conta de bombear para que chegue onde deve chegar com a mesma eficiência. Um outro exemplo, se você fosse lavar a área da sua casa, vamos lá. Você seria mais eficiente lavar com essa mangueira aqui ou com essa daqui? Entendido até aqui. Agora, a gente vê aqueles valores, né? 12 por 8 e tal. O que que é isso? Bom, este valor de cima é o valor da sístole, da contração do músculo, quando o coração contrai para ejetar um músculo na corrente sanguínea. Esse valor de baixo é o valor da diástole, é quando o coração relaxa e se enche de sangue novamente. Beleza? E qual é a unidade de medida? Milímetros de mercúrio. Beleza? Tudo tem unidade de medida. Velocidade, metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Então, na pressão, nós temos também uma unidade de medida que é milímetros de mercúrio. Entendeu? Até aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a curiosidade física do cotidiano de hoje.